Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração recente do governo da Estônia, que disse que está pronto para construir mais bases para receber 5.000 militares da OTAN para fazer frente às pressões da Rússia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se você se interessa pela Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais importantes conflitos da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos. A história da Estônia, Letônia e Lituânia, mais conhecidos como os países bálticos, foi sempre marcada pela guerra e pela dominação estrangeira. Até meados do século XVIII, aqueles países pertenciam ao Império Sueco, um império vasto que incluía regiões que hoje correspondem à Finlândia e à Rússia. Mas a partir de 1721, com a derrota sueca na chamada Grande Guerra do Norte, a posse daqueles países começou a mudar de mãos, passando gradualmente para o Império Russo, que estava iniciando naquela época uma forte expansão liderada pelo czar Pedro o Grande. No final do século XVIII, com a partição da Polônia, todos os três países bálticos estavam já oficialmente anexados ao Império Russo, com a independência começando a chegar a partir de 1917, com a Estônia, Letônia e Lituânia se aproveitando das convulsões na Rússia causadas pela Revolução Comunista para iniciarem processos separatistas que só foram concluídos em 1920, após diversas guerras travadas contra a Rússia. Mas a independência dos países bálticos teve vida curta, com Stalin assinando um pacto de aliança com Hitler, através do qual recebeu, além da metade oriental da Polônia, todos os três países bálticos, com a incorporação daqueles países na União Soviética ocorrendo em agosto de 1940. Mas menos de um ano depois, toda aquela região foi invadida pela Alemanha no âmbito da Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética, iniciando um período de ocupação que se estendeu por mais de 3 anos, período no qual mais de 12% da população local foi exterminada. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou na Europa em maio de 1945, todos os três países bálticos tinham sido novamente incorporados na União Soviética, com Stalin iniciando um plano de coletivização da agricultura, que, de acordo com algumas fontes, resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas por fome, com quase 100.000 pessoas tendo sido deportadas em 1949 na chamada Operação Priboi, enviados para a Sibéria e para a Ásia Central. Todas essas ações criaram na população dos países bálticos um forte sentimento antissoviético que conduziu até mesmo a guerrilhas internas. Todo esse sentimento antissoviético voltou a ganhar força no final dos anos 80, resultando no dia 23 de agosto de 1989 no chamado Baltic Way, uma colossal corrente humana formada por mais de 2 milhões de pessoas que se estendeu por quase 600 quilômetros. Naquela época, a Rússia tinha duas opções: ou invadia militarmente os países bálticos para manter a região sob o seu domínio, ou aceitava a independência daqueles países. Com Gorbachev, sabendo que a Rússia não tinha naquela época capacidade para uma aventura militar no Báltico, se decidindo pela segunda opção, reconhecendo a independência dos países bálticos em setembro de 1991, com as últimas tropas russas abandonando a região em agosto de 1993. Com a sua liberdade finalmente restaurada, a Estônia, Letônia e Lituânia iniciaram, nos anos 90, um amplo processo de integração com o Ocidente, um processo que resultou, em 2004, na entrada daqueles países para a União Europeia e também para a OTAN. Como os países bálticos eram ex-repúblicas soviéticas, a entrada daqueles países na OTAN foi duramente criticada pela Rússia, na época já governada por Vladimir Putin. Mas em 2004, a Rússia ainda estava no início de um amplo processo de expansão e modernização das suas forças armadas, e por isso não conseguiu impedir a assimilação do Báltico pela aliança e a consequente abertura de uma fronteira terrestre de 400 quilômetros com a OTAN.
E desde então, os países bálticos, mais especificamente a Estônia e a Letônia, representam uma grande pedra no sapato do presidente Putin. Uma pedra que aumentou ainda mais de tamanho após a Rússia invadir a Ucrânia e anexar a Crimeia em 2014. Aquele movimento agressivo russo espalhou o pânico pelo leste europeu, principalmente pelos países bálticos, levando a aliança a criar, em 2017, a chamada Presença Avançada Aprimorada, composta por 4 grupos multinacionais de batalha espalhados pela Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. O objetivo desses grupos de batalha é o de atuar como o núcleo de formações militares maiores em caso de emergência militar com a Rússia, com esses grupos mantendo uma prontidão sempre muito elevada e em constante integração e treinamento com as forças militares locais. E ontem, segunda-feira, dia 17 de janeiro, o secretário da Defesa da Estônia, Kysti Salmi, disse que o seu país tem instalações militares suficientes para receber 5.000 militares adicionais da OTAN inseridos numa força de pronta resposta, e que a Estônia está disposta a construir instalações militares fixas para que esses militares permaneçam indefinidamente no país. Para a Estônia, se a Rússia invadir a Ucrânia, os próximos alvos serão muito provavelmente a Finlândia e os países bálticos. A Estônia, que sentiu na pele a mão forte de Moscou por mais de 40 anos, não quer correr o risco de voltar a se sujeitar a uma dominação estrangeira. E é por isso que estão ampliando tanto as suas instalações militares, já prevendo que em caso de agressão, a Estônia será uma das frentes principais de combate na Europa. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. I don't want to state the obvious, but it's very cold. Track through, but everyone's just dug in deep and she's just gone for it. 1-2 Foxtrot, we're out. I'll tell you when. Prepare for rapid! Rapid fire! Soldiers need to be exposed to cold weather so they can learn that they can rewarm themselves. They don't need the assistance of anyone. And they will get cold hands, they will get cold toes, they will get frostnip. But all of that can be treated on the ground. And I think this training teaches these soldiers that right down at the sort of most basic of levels. For us, we've now come on to the survival phase where we've got limited kit, limited food, limited resources, and we've just got to survive for 24 hours. The shelter, the fire, the chicken and veg, and that's all we've got, and the clothes we're wearing now. You don't want to be grumpy all day because then you'll make the other person grumpy, and then the next one, and then you'll hear all the complaints, but then you don't want that in your little group. You right, yeah? Yeah? When you're ready, that's it, keep that. The training culminates with this, which is the water immersion, our ice breaking serial. And this is where we expect the soldiers to come forward, go through the ice, come out, go back to their tents and rewarm with nothing more than the equipment they've got in their bargains. And it just goes to reinforce to them that they can operate in any environment, and particularly in the winter, out in the Baltics, when things get really tough, using only the clothing and equipment they've got. Nice, slow, deep breath. The way the body works is when you start getting cold, it wants to protect your vital organs the most, so straight away it will start bringing the blood from your feet and hands, and therefore your hands and feet are going to go cold, and you just need to get the blood pumping.
It definitely brings a couple of songs to mind. Which ones? Walking in a Winter Wonderland.